Fala-se muito na filiação do presidente Bolsonaro no seu partido, no PP. Como é que está essa discussão? Está bem adiantada. O presidente já conversou bastante com o nosso presidente Ciro Nogueira, falei muito com ele também, que eu sou tesoureiro do Diretório Nacional. Harmonizamos a entrada do presidente em todos os nossos diretórios estaduais, porque temos estados onde o nosso partido é aliado ao governo estadual e o governo estadual é oposição ao Bolsonaro, então tem um pouco de ajustes para fazer. Eu acho que está bem encaminhado. Agora, o Bolsonaro é imprevisível, então é só esperar o dia que ele vai decidir. Certo. Ali não dá para fazer igual a meteorologia hoje faz para a próxima semana e tal, não. Nada. Né? Daqui a um minuto vamos ver o que o presidente vai fazer. Como é que o senhor está na condição de líder do governo, essa CPI que aconteceu? Como é que o senhor se encontra? Como é que a análise que o Ricardo faz do Ricardo deputado? Então, eu já vinha líder do governo. Quando aconteceu esse episódio da CPI, o presidente inicialmente aguardou, né, que nós tivéssemos alguma confirmação, aí aquele Luiz Miranda falando que tinha uma gravação, e fica e tal. O presidente depois deu uma entrevista até numa rádio, né, naquelas começou a dar entrevista em rádio, acabou dando uma entrevista numa rádio, e disse que não, que o Ricardo Barros tinha autoridade para falar em nome dele, em nome do governo, e que as denúncias da CPI não tinham materialidade. Então, também tranquilo, assim. Aí depois eu fui à CPI, melhorei muito meu prestígio no governo, né? Depois o presidente veio a Maringá também, fizemos uma muito boa recepção para ele. Então, eu estou muito bem, estou muito forte com o presidente, né? Que é o que eu e o Paulo Guedes, como dizem, nós temos força com quem nomeia, né? Então, tá bom, não tá? 11h58, Nélio. Eu não sei se o assunto é de domínio, se está em pauta, se vai ser votado ou não, mas na questão aérea, Foz do Iguaçu teve, com investimento de Itaipu e tal, ampliação da pista e com isso podendo ter voos internacionais diretos. Mas há um problema de legislação ainda que são só voos ponta a ponta, não podendo as companhias aéreas estrangeiras fazer voos, por exemplo, vem Europa, Foz do Iguaçu, mas daqui não pode ir para Maringá, para São Paulo, não pode fazer trâmite e viagens internas no país. E essa abertura, entendem as pessoas da área, fundamental para aumentar a concorrência, para baixar custos e, consequentemente, facilitar a questão do turismo. Tem algo em andamento para que isso possa ser modificado na lei brasileira? Bom, existe um esforço do Ministério do Turismo, que obviamente quer mais opções de voos, quer mais turismo mais barato, né? Nós estamos indo a Dubai, todo mundo vai para Dubai, para a Feira Exposição Mundial. Eu vou também na comitiva do presidente Bolsonaro, agora dia 12. R$ 4.500 a passagem daqui para Dubai e volta. É o preço de ir em Brasília e voltar, se você tiver que comprar passagem em cima da hora. Então, isso realmente precisa ser resolvido. Quer dizer, um voo internacional que fizesse, vamos dizer, viesse da Europa, Foz do Iguaçu, Manaus, e volta para lá, seria muito bom, porque Manaus e Foz do Iguaçu são os destinos turísticos mais procurados, porque faz turismo ambiental, né? O cara vai em São Paulo, no Rio, porque o avião desce lá, senão não quer passar lá, não tem, né? Ainda o Rio de Janeiro tem também uma beleza natural interessante para essas pessoas, mas tem um risco também. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso. A pista está ampliada, vai ser homologada já com 2.600 metros, então vai tá possível, né, fazer voos diretos daqui para qualquer outro lugar. E a gente espera que a gente consiga fazer, eventualmente, uma perna interna, né, para que eles possam aumentar a possibilidade de fluxo de passageiros e viabilizar economicamente esses voos. Ricardo, deixa eu fazer um pedido aqui, não ali numa constatação, dada a importância da tua força política, da ex-governadora, da Maria Vitória, né? Foz do Iguaçu, nós estamos comentando aqui. Ele não é só Foz do Iguaçu, evidentemente, mas Foz do Iguaçu não tem legista
Faz tempo que o Instituto Médico Legal aqui se depara com a seguinte situação: o corpo permaneceu não sei quanto tempo no Instituto Médico Legal, aí foi trasladado, levaram o corpo para Cascavel, aí não sabe quem é que faz o transporte para cá do corpo, aí a família, quando não tem, parece que agora resolveram a situação do traslado de uma cidade para outra, mas, sinceramente, passou da hora já. E eu não sei como é que essas coisas ainda acontecem no Paraná. Não é que eu estou pontuando, um final de semana o médico não estava lá e teve lá um problema sério para liberar algum corpo ou coisa parecida. E o que a gente nota realmente no estado do Paraná, a falta também de gente na Polícia Civil. Tá? Então, fica ruim. Às vezes a gente fica imaginando, sem querer ser catastrófico e tal, um turista aqui que veio internacional, né? Imagina a família dessas pessoas. Onde é que está o corpo? O que é isso? Onde é que é Cascavel? Como é que faz? Como é que deixa de fazer? Ruim isso, sabe? Se você pudesse dar uma lembrada para alguém aí, seria interessante. Eu vou pedir para todos. Vou falar com a deputada Maria Vitória que isso é coisa do governo do Estado. Tá? Tem que levar para o nosso querido Catinho Júnior. Diga... Eu vou pedir para ele levar outra demanda, então, para a deputada. O Nery falou do avião para Dubai e eu lembrei que a gente mal tem para Curitiba. Tem bastante para São Paulo, para o Rio, tem para Porto Alegre, Florianópolis, tem para Fortaleza. Curitiba, a gente tem que ir até Porto Alegre para voltar para Curitiba, por causa do ICMS do combustível do Paraná, deputado. Então, a gente está regionalizando, tem um projeto de regionalização de voos de cidades dentro do estado. Sim. E tal, mas essa questão não permite que venha voos para a cidade, né? Por causa que é mais barato abastecer em São Paulo, vir até Foz do Iguaçu de tanque cheio e voltar para São Paulo, do que ter que ir para Curitiba e abastecer lá, que sai mais caro. E isso é por causa do ICMS do combustível de avião. Então, né, a nível federal, não sei o que pode fazer, que está mais de competência realmente estadual, os voos daqui para Curitiba são muito poucos. Escassos. Né? Escassos e naquele horário de quem levanta para tirar leite, né? Mas, provavelmente, a companhia está programando... É que não tem como fazer uma escala em Curitiba e seguir sem abastecer. Então, infelizmente, faz parte da guerra fiscal no Brasil, né? Da disputa tributária, essa questão das diferenças de tratamento de ICMS. Mas o governo do Estado fez esse trabalho de dar redução de alíquota de ICMS para as empresas que colocassem voos em novas praças. Então, agora tem voo em Moarama, tem voo em Ponta Grossa, tem voo em Francisco Beltrão. Né? Então, isso também ajudou o Paraná, porque esse pessoal não tinha voo nenhum, zero. 12 e 4, falando de ICMS, essa trégua de não cobrança de ICMS em cima dos combustíveis, deputado, como é que o senhor vê isso no sentido de querer baratear um pouco a gasolina nos postos de gasolina, óleo diesel, etc? Olha, eu acho que o que está se propondo é razoável. O que está se propondo é que cada estado defina o valor do ICMS ad rem, não ad valorem, ou seja, é tanto por litro de combustível. O ICMS é 1,20 por litro de combustível. Pronto, bota um decreto lá, fica aquele valor. Se ele quiser mudar, ele muda o decreto, põe outro valor. Hoje não, hoje é um percentual, então sobe tudo, sobe o imposto. Então, quando sobe o combustível, os estados arrecadam muito mais do que estava previsto. Mas lá no orçamento do estado, tem um valor lá previsto de arrecadação. Então, se ele colocar um valor, né, valor fixo por litro, vai cumprir aquela arrecadação que estava prevista no orçamento. E os estados não se beneficiam da alta dos preços, porque sobe o preço, sobe a arrecadação junto, porque é um percentual que cresce junto. É isso que está se discutindo. Bom, a Constituição fala que para cada tipo de combustível tem que ter uma alíquota única no Brasil inteiro, justamente para não ficar assim, passeando nota fiscal para lá, para cá, não sei o quê, né? Acumulando créditos, porque acumula crédito, daí o Estado não paga o crédito, aí põe no custo, é um problema. Nós estamos com esse problema no biodiesel agora, que vai acabar o leilão do biodiesel, que a Petrobras comprava todo o biodiesel e entregava para os distribuidores. Agora não, a partir de janeiro, cada distribuidora compra o biodiesel para misturar. Então, eles vão acabar acumulando crédito, porque não tem indústria de biodiesel em todos os estados, ou as indústrias de um estado compram matéria-prima no outro estado. Vai ser uma confusão tributária grande. Mas é o nosso sistema, infelizmente, né?
Então, nós temos que resolver isso e o presidente está muito determinado a que fique claro para cada um dos contribuintes, nós, consumidores, quanto é que cada parte leva do imposto no combustível. Agora são 12 horas e 6 minutos, voltando aqui para a política. Deputado Ricardo Barros, os quadros de disputa, o senhor espera maiores novidades ou qualquer mudança entre Lula, Bolsonaro e um terceiro candidato aí que se diz, chamam de terceira via, alguma coisa? Como é que o senhor vê isso? Não, né? Não, eu acho que não. A terceira via vai se dividir em muitas alternativas, porque tem vários candidatos, né? Agora o Dória no PSDB, ou o Leite, tem o Moro no Podemos, tem o Mandetta no Democrata, agora chama União Brasil, tem o Rodrigo Pacheco no PSD, aí vai ter o PSOL, vai ter o Novo, vai ter o Ciro Gomes no PDT. Então, a terceira via vai se dividir em mais de 10 opções. Nenhum deles vai ter musculatura para passar nem do Lula nem do Bolsonaro, porque é muito dividida a terceira via. Aí eles falam, não, mas nós vamos tentar uma união da terceira via. Estão se esforçando, né? Aí o que é, qual é a regra da união? Bom, desde que seja eu, estamos juntos, entendeu? Sim, eu vejo as entrevistas. Não, eu aceito que o Ricardo seja meu vice, claro. Mas até o nosso candidato abre mão, mas eu sou e o Nélio é o meu vice. Desde que seja eu, estamos juntos. Então, por quê? Ah, não, mas não é você. Ah, bom, mas o meu partido precisa da candidatura, por causa da cláusula de barreira. Né? No final vai ser todo mundo candidato, entendeu? E nós não teremos, infelizmente, né, essa possibilidade de muitas alternativas. Eu acho que Bolsonaro, obviamente, estará no segundo turno, é o presidente da República, na reeleição. Né? O Lula hoje aponta também para estar no segundo turno. E dificilmente algum deles vai chegar em 25 para poder passar o Lula ou o Bolsonaro. Aí no segundo turno é outra história, acho que Bolsonaro é franco favorito. Agora, por que chegou, Ricardo, esse ame ou deixe-o, tanto para Lula como para Bolsonaro, hein? Porque uma coisa o bolsonarista, ele odeia o Lula, né? Você acabou de falar aqui. Internacional e Grêmio, amigo. Virou isso. Não basta só torcer para o Internacional, tem que odiar o Grêmio. E não basta só torcer para o Grêmio, tem que odiar o Internacional. E é a mesma coisa, como o Bolsonaro se fez, né, atacando fortemente o PT, ele criou uma rejeição no PT, mas é muita gente lá. Né? E lá o PT também criou uma aversão ao Bolsonaro, mas também é muita gente aqui. Então, eles têm grande aceitação e grande rejeição ao mesmo tempo. Por isso que no segundo turno não tem problema, porque não tem como, ou é um ou é outro, não tem um ou outro para se beneficiar da rejeição. Aí vamos ver como é que fica. As pesquisas nesse momento apontam uma vitória de Lula em qualquer cenário e tal. Ela traduz a realidade do comportamento eleitoral brasileiro? Olha, eu diria que a fotografia desse momento pode ser essa. Por quê? No imaginário popular, o Lula foi absolvido, foi injustiçado, foi perseguido. Né? Então, existe uma interpretação bastante confusa dessa questão do que aconteceu no governo Lula. E, obviamente, durante a campanha isso vai ser esclarecido. Também porque o Bolsonaro, em função da postura dele com a vacina, com isolamento e tal, também criou uma certa divergência. E ele sofre uma campanha contrária, né, de veículos de comunicação, porque ele não dá mais verba, ele briga, ele fala que vai fechar, ele é belicoso. Ele é um soldado. Né? Então, não esperem calmaria no governo Bolsonaro, porque ele é um soldado. O ambiente dele é o conflito. Ele se sente bem no conflito. Né? É a formação dele. Então, vai ser isso aí. Vamos para frente. 12h10, Nélio. Eu tenho duas questões, uma ainda na área política e outra bem de área local.
De hoje até o final de 2021, faltam 60 dias exatamente, mas no campo da política, 2022 já começou faz muito tempo. Para governo do estado do Paraná, como é que estão as conversas e os alinhamentos? Bom, nós, progressistas, né, fizemos um entendimento para apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior e a reeleição do presidente Bolsonaro, porque nos interessa, né, fortalecer o palanque do Bolsonaro. Então, apesar de nós termos disputado contra o governador na última eleição, com a Cida Borghetti, né, eu percebo que há uma convergência no sentido de garantir a reeleição do Bolsonaro, porque é onde o nosso campo de atuação é mais amplo. Então, nós temos a deputada Maria Vitória, o deputado Luiz Carlos Martins e o deputado Gilberto Ribeiro, os 3 do Progressistas, que apoiam o governador Ratinho, e vamos apoiá-lo na reeleição. Deverão surgir outros nomes aqui, vai ter alguém vinculado ao Lula, né, obviamente, e poderão surgir outras alternativas. Mas eu vejo pouco espaço aqui no Paraná, a não ser que o Bolsonaro resolvesse apoiar outra pessoa, daí criaria uma nova possibilidade de construção de candidaturas. Mas não me parece que é o que vai acontecer. Então, aqui está tranquilo. Acho que o Ratinho Júnior tem muita perspectiva de reeleição. Dante. Deputado, a gente questiona a alta do preço dos combustíveis e tem colocado a culpa disso no ICMS por parte do governo federal, a subida do preço da carne, da luz, e a subida e a reajuste atrás de reajuste, né? E a gente não sabe exatamente o que, através do Ministério da Fazenda, está sendo planejado, que projeto está tendo. A gente não sabe, a gente olha para o ano que vem e não sabe o que vai acontecer, não sabe exatamente o que o Paulo Guedes pensa, né? Ele deu uma sumida da mídia, não tem falado, isso pouco assusta, né? Não só o mercado financeiro, mas a população em geral, que não sabe exatamente para onde o governo vai em questão econômica. O senhor que tem notícias de dentro do governo lá de Brasília, aqui a gente só acompanha o que vê por aí, né? O que está sendo esperado para melhorar a economia para o ano que vem? Bem, nós temos um problema mundial de aumento de preço de energia, né? O gás na Europa subiu muito, muito, muito. E os combustíveis, o petróleo também subiu muito, em função um pouco do Afeganistão, em função um pouco da questão de ter subido outras fontes energéticas, crise hídrica, então, porque tudo é mercado, né? Então, se vai faltar energia, vai precisar mais petróleo. O petróleo subiu de preço, né? É uma coisa normal. Comida subiu de preço porque aumentou a demanda, diminuiu a produção. Nós temos hoje, em função da pandemia, tivemos uma redução de produção e temos também um aumento desse consumo, né? Porque os países, especialmente a China, vem aumentando muito a renda per capita das pessoas e as pessoas comem muito mais. Imagina que se cada chinês comer um frango a mais por ano, é 1,5 bilhão de frango. Por ano, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, se a gente percebe que há esse movimento, então há realmente um aumento mundial de preços e está refletindo no supermercado. O dólar, que são commodities, né? Frango, milho, soja, tudo cotado em dólar. Então, o dólar sobe o preço do supermercado, sobe o preço do petróleo, né? Porque o petróleo também é comprado em dólares. Então, há um conjunto de fatores que estão inflacionando energia e comida no mundo inteiro. Isso não é aqui no Brasil, né? Mas a desvalorização do real, ela tem ajudado muito nisso, né? Acho que por motivos diferentes o Brasil está tendo essa subida aí. Sim, mas a crise é mundial, no sentido do preço da commodity ter subido. Então, subiu. Se o dólar sobe, subiu mais ainda, porque aí fica mais caro em real, né? Então, eu não vejo muita perspectiva de solução, assim, não tem uma saída para o problema, né? Porque não é um problema do Brasil. Não tem uma medida, mais, a gente vai comer menos, não tem uma medida, não tem uma medida que aqui possa se fazer no Brasil para resolver o problema, porque não é um problema circunscrito ao país. Então, nós temos que ter um pouco de paciência. O mercado internacional pode ser que, por outros fatores,
isso se resolva, né? Haja uma redução do preço das commodities, da comida e da energia, e as coisas se acomodem. E se nós organizarmos melhor internamente aqui, conseguimos derrubar o dólar aí para 5, para 5,10, 4,80, também representa uma queda significativa. Eu acho que o que o Dante observa, Ricardo, eu vou me colocar aqui no lugar do eleitor aqui dos nossos bairros que acompanha o programa Contraponto, são muitos, são milhares de pessoas. Eu acho que o que o Dante está dizendo é o seguinte, eu vejo o senhor dizer o seguinte, olha, eu acho mais interessante para o Brasil, eu, Ricardo Barros, deputado, líder do governo, né, acho mais interessante para o Paraná, nesse momento, é mais conveniente nós reelegermos o atual governador do Estado e manter o atual presidente como o chefe maior da nação. Mas o que eu, eleitor, enxergo de dizer o seguinte, tá bom, deputado Ricardo, eu até vou atender o pedido do senhor, mas por que eu tenho que votar? O que vai melhorar? O que o senhor enxerga de melhoria no Brasil, levando em conta que hoje está todo mundo meio que proibido chegar no setor de carne, no supermercado, entendeu? Então, o problema é que o plano do ministro Paulo Guedes, né, o plano liberal do presidente Bolsonaro para a economia, tornar o Estado mais leve, né, privatizar as companhias que davam prejuízo, organizar, se bem que depois que ele entrou, começaram tudo a dar lucro as companhias, mas não é a função do Estado, né? Então, quando nós conseguimos fazer um Estado mais leve, nós vamos avançar para poder usar esse dinheiro que é consumido nessas questões para a infraestrutura, para o programa social, para aquilo que é realmente a função do governo, educação e saúde. Muito bem. A pandemia atrapalhou o processo em todos os países, não foi só no Brasil. Então, aquele plano econômico do governo Bolsonaro ficou paralisado por esse período da pandemia e prejudicado também, porque aumentou, embora não muito, mas aumentou a dívida PIB, a relação da dívida com o produto interno do país. Então, perdemos 2 anos de um governo de 4 anos, é muita coisa, né? Metade do governo ficou prejudicado. Então, eu penso que se a gente reelege o Bolsonaro e ele implanta o seu plano liberal, né, que é Estado mais leve, máquina pública mais barata, o contribuinte como prioridade, né, o cidadão como prioridade, aí nós vamos ver aquilo que a gente devia estar vendo já nessa altura, no 3º ano do Bolsonaro, mas que a pandemia prejudicou. Agora são 12h18. Mata a curiosidade e daí nós vamos nos despedir do deputado. Então, tá. Não, dá para ficar até 5. Claro. O número de temas são amplos e variados. O problema é que ele tem que colocar os caras lá para votar na PEC. Ele já chegou dizendo o seguinte, tu não está pensando que eu estou aqui só subiando. O telefone está tocando. Estou aqui no telefone tocando. Mas eu sei que ele, deputado Ricardo Barros, pessoalmente esteve empenhado, ou está empenhado, está envolvido nisso, de que Foz do Iguaçu possa ter uma espécie de Central Park, copiando aí Nova York, que é aquela área hoje ocupada pelo Exército aqui em Foz do Iguaçu, a área do batalhão, ser permutada para ali poder virar um grande centro de lazer e de ocupação por parte da população. Tem algo novo nessa área? Bem, eu fiz uma reunião com o prefeito Chico Brasileiro e a Secretaria de Patrimônio da União, já há uns 2, 3 meses, iniciamos um diálogo, essa área do Exército, né? Uhum. Então, é preciso ou aprovaram a utilização da área, né, para um parque, para integrá-la na sociedade, no dia a dia da comunidade, né, ou passá-la para a União e aí a Secretaria de Patrimônio da União poder trocar por outra propriedade ou ceder, né? A Secretaria de Patrimônio da União não está cedendo mais nada, ela não está mais... A ordem do ministro Paulo Guedes tem patrimônio que não está usando, venda e baixa o pagamento do juro. Vamos trocar patrimônio por dívida, que é o que a gente faz todo mundo quando está apertado, né? Sim. Vende alguma coisa e paga a conta. Então, o governo também, não pode ficar dando tudo de presente. Mas fizemos a primeira reunião e está se desenvolvendo um diálogo sobre o que poderia ser feito nessa área. A semana passada agora, tive com o prefeito Chico Brasileiro também, no ministro do Desenvolvimento Regional, para tratar da pista que vai dar acesso à nova ponte, né, que ela já está projetada. Até ontem, eu nem perguntei para vocês, mas eles iam aprovar os valores de desapropriação, que subiram muito ali, naquela área, e o secretário Leandro
Leandro. estava pedindo, foi comigo, pedi para fazer mais 2 passagens ali para dar acesso aos bairros que ficarão do outro lado dessa pista, por onde vão circular os caminhões, a perimetral. Estive lá com o prefeito Chico Brasileiro, acompanhou essa audiência também. Também fizemos anteriormente essa mesma reunião com o ministro Tarcísio, semana anterior ainda, né? Semana retrasada, estive em Brasília com o Leandro, com o ministro Tarcísio e outras lideranças aqui da cidade, tratando de pedir que a empresa que ganhou o processo de licitação fizesse o estudo para mais essas 2 passagens inferiores e que foi autorizado. Então, já estão sendo feitos os projetos dessas 2 novas passagens, não serão executados agora, né, porque está atrasado esse trecho de obra. Daí não mexe no projeto, né? Mas vai estar previsto já no projeto. Então, a obra vai estar feita sabendo, né, prevendo essas intervenções, que, obviamente, ficarão mais baratas quando forem realizadas ali na frente. Por enquanto, são esses os temas de Foz. O aeroporto, né, desde o governo da Cida, nós fizemos um esforço enorme aí para ampliar a pista, o viaduto da Cida aqui, que a gente fala daqui da entrada da cidade. Né, que ela também resolveu. Nós temos outras parcerias com Foz do Iguaçu, na área da saúde, agora Hospital Costa Cavalcante, que nós estamos trabalhando também para a Itaipu, vai pôr um bom recurso lá, e a gente quer ampliar o espectro de atendimento do hospital. Eu não sou deputado aqui de Foz do Iguaçu, mas como eu sou líder do governo, e o prefeito Chico me procura lá, eu tenho atendido bastante os pleitos aqui da cidade, que é, obviamente, uma região internacionalizada. Fomos lá pedir aquelas vacinas extras para vacinar os brasiguaios. Acompanhei 3 vezes o prefeito lá até a gente conseguir receber as vacinas. Falei muito com o secretário Beto Preto também. Ajudei no que foi... Concessão do parque. Tudo que for me pedido, eu ajudo. A concessão do parque, fizemos audiência pública e até fui ontem lá. Nossa, lotado. Estava muito bom. Né? O pessoal muito feliz lá que voltou. Né? E agora, na feira de 15 de novembro, então, vai ser uma maravilha. É bom. E a renovação da concessão do parque vai ser importante também, porque tem muitos novos investimentos para ser feitos lá. Ricardo, é claro que nós criticamos aqui e também reconhecemos quando a gente vê ações políticas, sejam deputados em nível de Estado ou federal, como é o teu caso, em favor de Foz do Iguaçu. Como diz você, eu não sou genuinamente iguaçuense de Foz do Iguaçu, mas é bom que se diga assim, no governo da Cida, Foz do Iguaçu sempre teve a atenção que merece e sempre foi muito, entre aspas, aqui um cordial, né? Muito atenta enquanto governo do Estado ao tempo da Cida como governadora. E eu vejo também que você também não é desatento e também não deixa de lado as coisas aqui de Foz do Iguaçu, sempre reivindicando, sempre presente naquilo que é interessante. E a gente agradece. Estou sempre à disposição. A gente agradece. O mandato é do Paraná. 12h24. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado vocês aqui pela oportunidade desse diálogo, né? Desses esclarecimentos que a gente faz. É bom para tudo, né? Para todos os pontos do nosso trabalho, da nossa atividade, da nossa responsabilidade, da nossa conduta também. Né? E vamos seguir em frente. Eu penso que Foz do Iguaçu, com esses voos internacionais, vai viver um momento muito positivo pela frente. E todos os novos empreendimentos, né, diferentes que estão saindo aqui na cidade, eu acho que vão colaborar muito para que Foz do Iguaçu seja um local de permanência mais longa do turista. Né? O turista vem para Foz do Iguaçu, vê as cataratas e vai embora. Né? Mas já tem outras atrações agora, né? Diferentes atrações, e quanto mais qualidade essas diferentes atrações tiverem, mais tempo o turista vai permanecer aqui. A Disneyland era igualzinho isso aqui, em Orlando. Só tinha a Disneyland, o cara ia lá, ia na Disneyland e ia embora. Hoje pode ficar um mês lá que não vê todas as atrações que se instalaram para dividir, né, com a Disneylândia a atração principal. Então, se Foz avança nesses investimentos, aumenta a permanência do turista na cidade e a riqueza vem. A gente usa aqui um termo seguinte, nós temos que repartir mais o turista, sabe?
repartir mais. Mas, porque muitas vezes a pessoa na cidade, a gente diz assim, não, mas se não fosse... Mas o que eu ganho com o turismo? É que você não repartiu com ele, parece que ele não enxergou ainda. O lugar do vender o chopp mais gelado, o lugar do que o sujeito vem aqui, vê uma atração artística e tantos lugares e tantas coisas, como diz você. Você primeiro era um banhado lá em Orlando, né? Sim. Depois virou Só o tinha, Mickey. só tinha jacaré, só alligator lá. Exatamente. Depois tinha o Mickey e a Minnie. E hoje o mundo corre lá enfim, obrigado, viu? Mais uma vez, Ricardo, volto sempre, 12h26, intervalo, e eu volto para terminar o programa. A cultura de Foz